hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, né? Mas só relembrando um pouquinho, semana passada a nossa professora Nani, né, falou sobre o capítulo 3, falou sobre a adoção, né, por meio de Jesus Cristo, através da cruz. Falou também sobre a mensagem de Paulo, né, que traz aquela igualdade e a liberdade na graça de Cristo. E hoje o capítulo 4 fala que a mensagem do apóstolo Paulo é que o evangelho isenta-nos da lei. E aí, só para a gente ter aí um índice do que a gente vai tratar, né? Então, num primeiro momento, Paulo ele fala sobre uma parábola, que é a parábola do herdeiro menino, né? Que Cristo ele converteu os herdeiros em filhos de Deus. E, num segundo momento, ele usa de uma alegoria, tratando a história de Sara e de Agar, onde ele fala o quê? Que o cristão ele não é filho da escrava, mas filho da livre, certo? Bom, então, o apóstolo Paulo... todo mundo conseguiu ler o capítulo 4 essa semana? Cadê os joinhas aí? Aí o Pedro mandou um joinha. Bom, a Dani mandou um... Não, o André mandou um joinha, a Dani também. Muito bem. Samuel também, isso aí. Então, todo mundo leu, fica mais fácil para a gente poder tratar sobre os assuntos que o apóstolo Paulo traz no capítulo 4, né? E aí ele começa com uma parábola. Só para a gente dar uma introdução aí, o que é uma parábola, né? O que eram as parábolas? Elas eram histórias que Jesus e os apóstolos, os mensageiros de Cristo usavam através de elementos comuns da cultura daquele tempo, né? Então, eles usavam esses elementos comuns com o objetivo de ensinar coisas sobre o reino de Deus. Na cultura grego-romana, enquanto fosse um menino, né, ele era semelhante a um escravo. Então, ele não tinha direito à herança. Mesmo que fosse um menino que fosse dono de tudo, ele não tinha direito à herança. Ele só passava a ter direito da herança quando o pai determinasse o dia que ele passava a assumir o posto de filho. Então, tinha um período que era determinado para que o pai falasse, agora ele é filho, então agora ele pode herdar toda a herança. Isso era uma cultura, né? Era da cultura grego-romana. E aí, inclusive, esse menino, no capítulo 3, Paulo ele fala que os filhos eles eram cuidados por pedagogos, né? E pedagogo era um escravo. Então, o menino, ele além de ser considerado um escravo, é cuidado por escravos, e ele tinha um convívio entre os escravos, né? E aí ele só passava a herdar, né, a ter direito à herança no momento em que o pai falasse, a partir de agora ele é considerado, instituído como filho, e aí sim ele passava a ter o direito da herança. E o que o apóstolo Paulo ele queria dizer com essa parábola? Que antes de vir a graça de Deus por meio de Cristo, né, antes de vir Jesus Cristo, tanto os judeus como os gentios, eles viviam em escravidão, né? Então, os judeus, eles eram escravos da lei, e os gentios, eles eram escravos dos ídolos. E aí, com a vinda de Cristo, né, a partir daquele momento determinado por Deus, que é o momento depois de Cristo, então passa-se de escravo para livres, né? Então, após mostrar a situação dos herdeiros antes de Cristo, Paulo ele mostra o quê? Que agora, que com Cristo houve o quê? Um resgate, né? Nós fomos resgatados e agora passamos a ser herdeiros. Então, tanto os judeus quanto os gentios, eles passam agora a ser considerados filhos de Deus, igual o menino herdeiro, né? O menino herdeiro tinha um momento lá que o pai definia que ele ia herdar tudo. Comparando com Cristo, o momento que Deus definiu para que Cristo viesse, é o momento que Cristo traz a herança da salvação, né? Nós recebemos, então, a filiação, né?
nós passamos a ser filhos de Deus, mas também nós recebemos o mesmo Espírito que estava no Filho, né? Então, o mesmo Espírito que estava no Filho foi colocado nos nossos corações. E Paulo, ele usa exatamente esse termo, né? O mesmo Espírito que estava no Filho, ele é colocado agora em nossos corações. E esse Espírito é o que convence o homem. Então, lá em Romanos 8, 9 e 10, fala o quê? Que quando o Espírito de Deus, ele vive em nós, nós não somos mais escravos da carne, nós não fazemos o que a nossa natureza humana determina. Então, mesmo que o nosso corpo ele padeça, o Espírito de Deus ele traz vida, né? Em 2 Coríntios 3,17, fala o quê? Que esse Espírito do Senhor, ele nos traz liberdade. Através do Espírito de Deus, nós somos livres. Essa liberdade que nós recebemos por meio de Cristo é o que nos faz filhos e herdeiros da promessa de Abraão. Amém? No versículo 6 e 7, ele fala desse Espírito que estava no Filho e que nós herdamos. Esse Espírito que estava no Filho é aquele termo que fala, pode passar, Abba, Pai, né? E aí, só para a gente entender esse termo, Abba, Pai. Abba, da palavra aramaico, que quer dizer pai. E pai, de pater, vem do grego, que também quer dizer pai. Então, isso nos mostra o quê? Nos mostra duas coisas que eu acabei anotando aqui. Primeira coisa é que esse Espírito, ele clama pai em qualquer língua, né? Então, mostra o quê? Mostra a unidade em Cristo. Mostra que nós somos um em Cristo Jesus. E não tem diferença de raça, de etnia, não tem nada que nos difere uns dos outros. Nós somos filhos e todos, em qualquer língua, têm esse Espírito que clama Pai. Também mostra que quando a gente tem dentro do nosso coração, né, esse clamor, mostra o quê? Mostra intimidade, mostra uma profunda emoção, anelo, marquei aí, afeto, confiança, pelos quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Então, isso mostra o quê? Relacionamento, mostra uma dependência, né? Um relacionamento entre filho e o pai. E é esse Espírito que estava em Jesus Cristo que foi colocado em nossos corações por meio de Jesus, quando veio a este mundo para nos salvar. E aí nós podemos ver que a obra do Espírito Santo, quando nós temos isso dentro do nosso coração, ele nos faz então ter esse clamor, né, esse desejo pelo Pai, e também nos faz ter o desejo de obedecê-lo como nosso Senhor. E é isso que o Espírito Santo de Deus produz em nós, em nossos corações. Amém? Paulo também fala, ele fica perplexo com a situação dos Gálatas, né? Ele fica assim, triste, mas ele também fica ao mesmo tempo irritado com aquela situação, né? Por quê? Paulo, quando ele foi anunciar o evangelho a Gálatas pela primeira vez, aos Gálatas, ele estava doente, né? E mesmo no meio da enfermidade ali, ele não desistiu de anunciar o evangelho, né? E isso já nos chama a atenção, que não importa a situação que nós estejamos passando na nossa vida pessoal, a mensagem de Cristo, ela sempre tem que ser anunciada, né? Mas Paulo, ele estava ali numa situação muito difícil, mesmo assim ele anunciou da primeira vez, e os Gálatas receberam ele de uma forma muito respeitosa, eles foram muito receptivos com Paulo, mesmo ele estando doente, né? Eles receberam ali aquela primeira mensagem. Só que Paulo, quando ele vê aquela situação em que eles estavam ali sendo influenciados por um falso evangelho, ele fica irritado, né? Ele fica frustrado, né? Paulo, ele explica para eles que aquela situação que eles estavam vivendo era uma situação de escravidão.
E aí ele compara, ele equilibra, né? A idolatria, a escravidão da idolatria, ele equipara a escravidão da lei. E aí ele fala por que isso estava acontecendo. Por que eles estavam sendo influenciados por aquele falso evangelho? Porque eles não conheciam a Deus profundamente, né? Eles estavam tentando buscar segurança e amparo na existência deles, observando a lei. Eles estavam achando que a lei era o que trazia segurança para eles, né? E aí eles também, adorando os deuses deles lá da época, com o objetivo de adorar a Deus. Eles estavam se deixando influenciar pelo falso evangelho. E aí isso me lembrou muito a parábola do semeador, né? Que fala sobre aquela semente, né? O semeador ele sai ali para fazer a sua plantação, e aí tem os tipos de terreno. Eu coloquei aí na tela para ficar mais fácil da gente lembrar. Então tinha lá o lugar onde caiu a semente à beira do caminho, aí caiu a semente nos pedregais, caiu a semente entre os espinhos e caiu a semente na boa terra. Fazendo um paralelo, né, com o que a gente está estudando aqui, aqueles que ouvem a palavra de Deus, né, dependendo de como está o solo, ele vai ouvir e vai praticar, ou aquilo tudo não vai se aprofundar, né? Não vai criar raiz profunda e dar frutos. Não, a semente simplesmente vai se perder. E é o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles estavam a semente que foi plantada ali no coração deles estava se perdendo. Isso mostra o quê? Que eles ouviram a mensagem, mas o terreno né, o solo do coração deles não era uma boa terra, então não criou raiz e não deu fruto, né? Também me lembrei daquela passagem que fala o povo quando saiu do Egito, né? A gente até estudou no último Espaço Tim. Deus libertou o povo, eles saíram do Egito, e aí depois que passou o Mar Vermelho lá no deserto, eles ficavam o quê? Querendo voltar para o Egito de novo, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo um padrão de comportamento na humanidade. Por quê? Porque tem a liberdade, recebe a liberdade, mas está sempre querendo voltar para o tempo da escravidão, né? E é o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles receberam o evangelho que traz liberdade, mas eles estavam querendo voltar para o tempo da lei, para o tempo da escravidão. E aí Paulo, ele fica frustrado. Ele sente que tudo aquilo que ele passou pregando no início, estando doente, ele sente que aquilo foi inútil, que foi em vão, porque os Gálatas estavam querendo voltar às práticas da lei. E aí eu fiquei pensando, será que hoje a gente não tem agido dessa forma, né? Hoje a gente tem a mensagem de liberdade, né? A gente recebeu por meio de Cristo essa mensagem que nos liberta. Só que o mundo ele traz, existe um esforço do mundo para nos fazer desviar da mensagem de Cristo, né? Então, será que hoje a gente tem realmente permanecido com o solo do nosso coração preparado para que a mensagem de Cristo crie raízes profundas, dê fruto, e para que a gente permaneça? Ou será que a gente tem sido como os Gálatas que queriam voltar às práticas da lei, né? Voltar ao tempo da escravidão? Fica para a gente meditar, né? Para a gente refletir todos os dias. E aí, para a gente seguir, Paulo, então, ele apela, diante de toda aquela situação que ele estava vendo, ele apela pro coração. Então, ele relembra as relações dele com os Gálatas, como foi no início, né, quando ele pregou o evangelho. Ele também relembra como os Gálatas o recebeu. E aí ele fala para eles, a liberdade que vocês têm agora da lei
né, é a liberdade que traz para vocês serem filhos de Deus. Então, vocês aproveitem isso e sejam como eu, livres, né? Paulo também fala para que eles tenham zelo por Cristo. Paulo, ele usa justamente esse termo zelo. Por que zelo? Porque sendo zelosos pela mensagem de Cristo, nenhuma mensagem falsa iria desviá-los do caminho de Cristo, né? Então, Paulo, ele pede para que eles sejam zelosos, né? E aí, Paulo também fala sobre as dores de parto que ele estava sentindo naquele momento. Por dores de parto, porque ele vê que ali naquele momento em que eles estavam em dúvida, né, que eles estavam querendo voltar às práticas da lei, eles precisavam de um novo nascimento espiritual. Por isso que Paulo, ele usa esse termo de dores de parto. Aí, para a gente seguir, a gente vai agora para o segundo ponto da mensagem segundo ponto da mensagem de Paulo, né? Ele usa, então, de uma alegoria. E aí, Paulo, ele já está, assim, eloquente, né? Mais incisivo, né? Então, ele, num primeiro momento, ele usou a parábola e agora ele vem com uma alegoria. E aí, o que é a alegoria? Eu até marquei aí para a gente não se confundir. Então, alegoria, embora semelhante a outras comparações retóricas, o que é a alegoria? Ela se sustenta por mais tempo e de uma maneira mais completa sobre os dados do que uma metáfora, né? A parábola, por exemplo, ela é uma alegoria curta com uma moral definida. A alegoria em si, ela é baseada sempre numa história e, normalmente, numa história e um fato real, tá? E aí, ele usa, então, a história de Abraão, que Paulo mais usou para exortar Gálatas, né? Visto que tem base, que tem fundamentos na lei. O foco deles naquela época, né? Então, Paulo, ele fala sobre os filhos de Abraão, com a escrava Agar, que representavam o quê? Representavam o antigo concerto, né? Então, eles são os filhos da carne, são os filhos da escravidão, eles não têm o Espírito Santo, né? Ele compara filhos da escravidão com as práticas da lei. E os filhos de Sara. Só que aí, assim, o foco de Paulo era mais em Ismael e em Isaac, tá? Então, quando ele fala dos filhos de Sara, e aí falando de Isaac, ele traz como representando um novo concerto, né? Então, são os filhos que têm o Espírito Santo, são os filhos da liberdade, portanto, herdeiros da cidade celestial. Os filhos da escrava, eles se deram de modo natural. Já os filhos da Sara, que é os filhos da liberdade, né, livres, se deu por meio do quê? De uma promessa. Qual foi a promessa? A promessa foi que, pelo poder de Deus, Abraão, ele sendo idoso, ele teria filhos, né? Ele seria pai de uma grande nação. Paulo, ele visa alertar com essa alegoria, né? Ele visa mostrar para eles, filhos da liberdade, são os herdeiros, enquanto que os filhos que praticavam a lei são os filhos da escravidão. E aí, eu anotei alguns pontos que chamaram a atenção também, que fala nesse texto, porque Paulo, ele usa esse evento histórico para mostrar o quê? Que os filhos da promessa, os filhos de Abraão, eles são os filhos de Deus, né? Ele quer mostrar para os Gálatas que a promessa que Deus fez a Abraão traz liberdade, né? Traz liberdade em Cristo. E naquele tempo, o filho, né, da carne, filho da escrava, eles perseguiam os filhos livres, né? Então, Ismael perseguia Isaac, né? E aí, fazendo uma comparação com o momento que os Gálatas estavam passando, eles estavam sendo perseguidos pelos homens da lei. Paulo, ele usa esse momento de perseguição de Ismael com Isaac para mostrar para os Gálatas que eles também estavam sendo perseguidos, mas que assim como
Ismael e Isaac não deu em nada aquela perseguição, com eles também não daria em nada. E o mesmo acontece com a Igreja de Cristo, né? Com nós que somos perseguidos pelo mundo, essa perseguição não vai nos afetar, ela não vai nos paralisar. Amém. Glória a Deus por isso, né? E aí toda essa história, ela, né, toda essa exortação de Paulo, o objetivo final dela é mostrar o quê? Que em Cristo há liberdade, né? Que em Cristo nós somos livres de toda escravidão, de tudo aquilo, de toda escravidão do pecado, de tudo aquilo que quer nos impor algo para nos deixar oprimidos. Às vezes atitudes mesmo, né? Existem aqueles que falam que para você ser filho de Deus você precisa fazer isso, fazer aquilo, cumprir isso, cumprir aquilo, quando na verdade, por meio de Cristo, por meio desse favor que nós não merecemos, nós não precisamos fazer nada. Nós somos livres, né? Nós somos livres de qualquer condenação, de qualquer acusação, de qualquer determinação. Não depende de nós, né? Foi um favor que nós não merecemos, foi dado por Cristo. E é essa mensagem que Paulo traz para os Gálatas. E é essa mensagem que o Senhor também traz para nós. Não é por nossas próprias forças que nós recebemos a salvação. É por meio da graça de Jesus Cristo. A bênção. Deixa Deus te usar, maravilhoso. Eu só quero deixar uma pergunta, dentro do que você já falou. O que cada um de nós temos feito com a nossa liberdade? O que nós temos feito com essa liberdade que temos em Cristo? Só quero deixar essa pergunta. Amém. É isso aí, fica para reflexão, né? Só um ponto que eu estava lembrando aqui, e refletindo nisso. Eu trabalho com TI, implantando o sistema. E a gente acaba vendo isso bastante. O que acontece? A gente vai implantar o sistema e as pessoas são muito resistentes a mudar o sistema, né? E quando fala da palavra do semeador, fala em mudança, né? E a Bíblia mostra como o ser humano é resistente à mudança. E às vezes Deus quer agir na nossa vida, Deus quer transformar a nossa vida, mas a gente resiste a essa mudança, né? E aí acaba sendo como as terras que a semente não cresceu, né? A semente não vingou. Mas que a gente possa ser realmente filho dessa liberdade, né? E não resistir à mudança, à transformação que Deus quer causar em nós. Amém, glória a Deus. Quando a gente pensa, né, hoje sobre a escravidão, não precisa ser uma atitude de escravidão ao pé da letra, né? Mas pode ser, por exemplo, esse bullying que é imposto, né? Quando a gente fala que a gente é cristão, quando a gente se posiciona como um servo de Deus e as pessoas zombam, nos desprezam, né? Ou vem com, nossa, mas você vai se preservar na sua vida sexual até o casamento? Como assim, né? Todos esses costumes que hoje o mundo impõe, isso já é uma forma de escravidão, né? Eles querem mostrar que não, eles querem mostrar que neles há liberdade, mas pelo contrário, quando a gente se preserva, por exemplo, nessa situação que eu falei, né, de você se preservar sexualmente até o casamento, isso te traz liberdade para o resto da sua vida. Você é livre para ter um relacionamento saudável, para ter um relacionamento abençoado por Deus, seguindo os propósitos e os mandamentos de Cristo, né? Então, o meu tempo acabou.